Salve, salve! Sejam bem-vindos ao EPED 2024. Eu sou o Milton Leis, um dos colaboradores desse ciclo de estudo e também do portal Conhecer para Transformar, e hoje vamos ao quarto e último episódio do livro A Caminho do Céu, de Oswaldo Polidoro. Nesse ano, o EPED, Espaço Permanente para o Estudo do Divino Monismo, foi estruturado com base em 21 livros da obra de Oswaldo Polidoro, e acontecerá de março a novembro, aqui no YouTube, todas as quartas e sábados, a partir das 18 horas. E se você quer se aprofundar em algum livro ou tema, acesse o portal conhecerparatransformar.com.br e lá você vai encontrar toda a obra de Oswaldo Polidoro e muito mais. Vale a pena conferir. Compartilhe, convide quem você quiser e toque o sininho aqui no canal, porque assim você estará contribuindo para que mais pessoas tenham acesso a todo esse conteúdo. E caso você queira ganhar o livro da semana, é só se inscrever no canal, seguir a gente e mandar seus dados no WhatsApp 11 911 32 00 77. Agora vamos ao que mais interessa, o episódio final do livro A Caminho do Céu. No episódio anterior, Adroaldo, Alva, Cristina e milhares de espíritos desencarnados participaram de uma conferência aqui no nosso plano, conduzida por um jovem, na qual ele realizou um passeio pela história, tratando de algumas chaves fundamentais do divino monismo com um foco na revelação, a lei fundamental de comunicação e dos dons mediúnicos. Alguns dias depois, Adroaldo encontra Fábio e conversam sobre a visita que Fábio e Mesquita fizeram àquele centro espírita para orientar os espíritos guias daquele trabalho, que eram médicos, mas que, apesar de bem intencionados, se mostravam psiquicamente inferiores, pois continuavam presos a determinadas tradições que acabavam encolhendo o potencial vibracional e de ligações que aquele trabalho oferecia com as esferas e com os espíritos mais elevados. Com relação à situação, Mesquita observou: boa intenção é ótima premissa. Contudo, quando se é escravo de vício mental, de convencionalismo, de recalques mecânicos, como se vai abandonar um modo de agir ou crer, pensar e querer? Esses irmãos estão viciados em certos sentidos da aplicação sectária. Nem sempre querer é poder, assim como não basta apenas ter boa intenção. Como já mencionamos anteriormente, ninguém muda sua forma de pensar, sentir, simplesmente porque morreu ou desencarnou. Somos o resultado de tudo que vivemos, aprendemos, erramos e acertamos ao longo da nossa existência. Daí a importância de se buscar o conhecimento de fato instrutivo, o verdadeiro, pois tudo que aprendemos e retemos forma nosso patrimônio espiritual e intelectual. Se colocarmos para dentro fake news ou informações equivocadas, pode levar muito tempo e exigir um esforço bem grande para a gente corrigir. Estavam os dois amigos conversando quando se aproximam Mesquita e Alva para lhes trazerem um recado. Ambos participariam de novos trabalhos numa organização socorrista daquele local que Mesquita era um membro diretor. É isso mesmo. A vida continua e a forma mais eficiente de darmos sequência à nossa evolução é através do aprendizado e do trabalho. Nada diferente do que acontece com a gente enquanto estamos reencarnados. Quem quiser melhorar sua condição de vida, precisa estudar, se capacitar e se dedicar para crescer, não é isso? No mundo espiritual, funciona da mesma forma. E a primeira tarefa de Adroaldo foi a de entender-se como um evangelista recém-desencarnado que vagueava sem saber como e nem porquê num campo de paz. Para ali o levaram durante a turbação inicial ou durante o seu desencarne. Levaram para um sono reparador
e uma vez acordado, ele passeava pela campina, bebia dos regatos, ajoelhava e orava. Por isso, era preciso que se o avisasse da morte. Aqui a gente para esclarecer alguns pontos. Não importa a que religião se pertence, todos, ao desencarnarem, vão para um plano espiritual. As condições do espírito, após sua passagem, dependem exclusivamente de como ele viveu, seu comportamento em relação aos 10 mandamentos e como ele tratou as oportunidades que teve. O espírito em questão, o evangelista que desencarnou, mereceu recolhimento e suas condições vibracionais possibilitaram que ele fosse para aquele local, nem mais, nem menos. E por falta de melhores conhecimentos, ele ainda não tinha caído a ficha para ele que ele estava desencarnado. Esse caso reflete bem o que acontece com muita gente nesse planeta depois que morre, pois a grande maioria desencarna sem saber o básico. E quanto à insegurança de Adroaldo, em seu primeiro trabalho sozinho, deram a ele as seguintes orientações bem interessantes que eu acho que vale para todos, independentemente de estarmos desencarnados ou reencarnados, quando falarmos das verdades espirituais. Falaram para ele: fale com sentimento e inteligência. Para o sentimento, lembre que um dia foi recolhido. E para a inteligência, apele para o realismo da vida. Não discuta, afirme, não comente, exponha, não prometa, faça. O diálogo que segue entre os dois, entre o evangelista e o ex-católico, é bem ilustrativo. E eu recomendo que todos leiam depois no livro com bastante atenção. Mas vejamos alguns pontos que merecem um destaque. Tomé, que era o ex-evangelista, imaginava que tinha perdido a memória e que estava num local desconhecido. Quando foi informado que havia morrido e que estava apenas em uma das moradas do Senhor, como aliás está dito nos evangelhos por Jesus, após fazer diversas perguntas, todas respondidas de maneira clara pelo Adroaldo, sentiu um choque de realidade. E aqui temos uma demonstração da inteligência da mensageria espiritual do bem, ou da mensageria divina. Colocou um ex-católico, ainda que em fase de aprendizado, para conversar com um evangelista que precisava e merecia ser informado da sua situação adequadamente. É muito bom saber que nos planos espirituais as coisas acontecem muito bem, é ou não é? Fábio também assumiu novas funções em outro subdepartamento. Foi indicado para o serviço de passes e curas. Assim como aqui no nosso plano, cada um desenvolve ao longo de sua jornada habilidades, capacidades, acumula diferentes experiências e conquistas que são sempre aproveitadas, enquanto outras serão trabalhadas para que se desenvolvam. Outra parte do livro, bem interessante, descreve, através do atendimento de um espírito reencarnado, de nome Vicente, o funcionamento das vibrações e radiações no plano da matéria e nos planos espirituais, assim como a importância das cores nos tratamentos e suas relações com os órgãos do corpo físico e do corpo espiritual, também chamado de perispírito. Vicente era o irmão mais velho de Adroaldo, que não sabia que ele seria o caso a ser atendido. Ele estava doente e precisava ser ajudado espiritualmente e fisicamente, pois tinha um trabalho a realizar nessa encarnação e tinha merecimento para receber a ajuda. Esse é um caso também que merece ser lido com calma, pois aborda aspectos que certamente interessarão a todos. E vale a pena, como conteúdo complementar, ler também os capítulos As Coroas Energéticas e Suas Colorações e a Estrutura Psicofísica e Mecanismo das Radiações, que estão no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, de Oswaldo Polidoro, e que, como sempre falamos aqui, pode ser baixado gratuitamente no portal conhecerparatransformar.com.br. Após o atendimento do Vicente, todos voltaram ao plano espiritual
e Adroaldo viveu uma experiência de viagem astral a um céu maravilhoso, no qual encontrou uma criança de uns 3 anos que o guiou por um lindo local, pedindo para que ele não esquecesse de tudo aquilo depois que retornasse ao seu plano. Importante aqui destacar que todos podemos viver experiência similar, mesmo estando reencarnados, qual seja, sonhar ou fazer uma viagem astral para planos superiores enquanto dormimos e depois lembrarmos do que aconteceu. Claro que cada caso é um caso. Após ele reviver mentalmente essa experiência, uma jovem do grupo de socorro o chamou por haver outros serviços a realizar. E chegamos ao último caso do livro, emocionante e cheio de informações. É sobre uma ajuda médica a uma jovem que precisava acontecer em função de compromissos assumidos pelos espíritos envolvidos nessa ajuda. Nesse caso, veremos como a providência divina apoia e favorece iniciativas nas quais espíritos mais elevados, com tamanho e autoridade, movimentam leis e recursos, a bem de outros espíritos e das oportunidades de trabalhos constantes em seus programas evolutivos. A menina, de família protestante, estava muito doente, e sua mãe, através de ligações realmente sentidas com radiações vigorosas, pedia por sua cura. Íris, a jovem que convocou Adroaldo para esse trabalho, foi levar a resposta ao pedido daquela mãe. A resposta era positiva. A menina seria ajudada e curada. A menina tinha os intestinos em muito mau estado, já fazia dias, e naquela noite iriam tirá-la do corpo para tratamento em um hospital no plano espiritual. Aqui temos um ponto que merece atenção. A providência divina e os trabalhadores espirituais não querem saber qual a religião daqueles que serão ajudados. Apenas executam da melhor maneira possível o trabalho que lhes foi atribuído, uma vez que existem a determinação e o merecimento para tal. Comunicou então Íris aos trabalhadores envolvidos: faremos a cura pelo perispírito, além de virem médicos depositar elementos de nossa flora nos alimentos da irmãzinha. Ela precisa sarar, pois nasceu para certa função. O mundo carnal precisa de reformadores ou agentes de ideias reformistas, e esta menina irá fazer coisas úteis. Veja, é importante que tenhamos a clareza que tal afirmação não é uma profecia determinística, pois a lei de livre-arbítrio permite que cada um faça as suas escolhas. Contudo, havia um planejamento envolvendo aquela jovem, outros espíritos e condições favoráveis para que essas coisas úteis acontecessem. Íris, Adroaldo, Fábio e mais alguns espíritos saíram do Instituto Socorrista no plano espiritual por volta da meia-noite no nosso horário e se dirigiram ao hospital em um plano numa região abaixo, num posto intermediário entre as zonas trevosas e os primeiros estágios de restauração e paz, conforme o texto no livro nos descreve. Chegados ao hospital, Íris deixou o documento em mãos responsáveis na portaria do mesmo e partiram. Interessante aqui porque nada diferente do que acontece aqui no nosso plano. Tudo organizado, programado, com distribuição de tarefas e de responsabilidades. Na casa da menina, sua mãe permaneceu ao seu lado, orando e desprendendo filetes brancos, puros como o seu amor maternal. Nesse momento, Íris pede que todos coloquem suas mãos sobre ela e que orem ao sagrado princípio. Neste momento, Adroaldo sente que suas almas foram como se expandindo, tornando-se amplas, cores desconhecidas se foram apresentando, sons agradáveis se apresentaram aos seus ouvidos. Então Íris colocou a mão direita sobre o ventre da menina,
projetando-lhe irradiações e energias multicores, que aos poucos tomaram a tonalidade mais viva de dourado. Assim que isso aconteceu, a menina começou a vomitar e colocar para fora muitos elementos mucosos, mal cheirosos, o que trouxe a ela grande alívio e bem-estar. Assim que isso foi feito, a menina adormeceu e Íris tirou-a do corpo, vestiu-a toda de um branco radiante e acenou para que todos saíssem para o hospital que já havia sido preparado. Já no hospital, espíritos capacitados e designados a receberam todos, colocando a menina em local apropriado e examinaram-na com vários aparelhos e outros apetrechos técnicos, havendo quem dissesse que o caso reclamava outras intervenções. Eliel precisava ser convocado. E Íris saiu ao seu encalço. Mais uma vez aqui, nada diferente do que acontece no plano físico. Profissionais atuam realizando o que lhes compete e, quando necessário, recorre-se a alguém com mais conhecimento, mais experiência e mais expertise. Íris sumiu diante de todos e minutos depois está de volta com Eliel. Eliel chegou, era um espírito diferenciado, irradiava autoridade e conhecimento. Disse o que deveria ser feito e convidou a que cada um mergulhasse no seu íntimo e orasse ao princípio, porque era de dentro que a ajuda aconteceria, pois assim determinava e autorizava a justiça divina. Todos viveram um momento divino que os levou a todos, novos e experientes, a chorarem de emoção e agradecimento. Depois que Eliel se despediu, Adroaldo comentou com Íris que Eliel deveria ser um espírito de alturas divinais, o que ela não só confirmou, mas complementou. Não se iluda, que não alcançou isso com meia dúzia de encarnações. Vem, portanto, de ciclos e ciclos, de eras e eras, num crescendo contínuo, como é natural para todos. Mas na última encarnação, para libertar-se de certas quejandinhas de uma vida remota, quis ter, e Deus abençoou o seu querer, a vida trabalhosa de um médium de cura, pobre e sem letras, escravo do dever. Findou os seus dias num abrigo, desconhecido de todos, onde fazia questão de servir no que lhe estivesse ao alcance. Não ostentou títulos, não teve preferências exteriorísticas, não lhe fizeram discursos encomendatórios na hora do enterramento dos restos. Assim que os trabalhadores dispuseram a menina de modo que ela pudesse ser trazida de volta ao corpo, todos partiram, tudo muito rápido, sem rodeios. Já no corpo, Íris passa-lhe as mãos da cabeça aos pés algumas vezes, transmitindo-lhe elementos astrais que sabia serem necessários. Com esta sobrecarga de elementos intensíssimos em saúde, o corpo somático cederá. As bactérias já foram eliminadas e os tecidos estão em franca restauração. E quando a menina acordou e a mãe lhe trouxe algo para comer, Íris foi buscar Davi, um amigo de sua região que desempenhava uma função em zona inferior, chefiando um laboratório, para que ele colocasse no alimento os elementos que ajudariam no processo de cura. Aqui vale retomarmos alguns comentários que já fizemos anteriormente. Em Deus não há mistérios, milagres ou enigmas. Tudo é questão de leis, elementos e fatos. O que pode ser feito é feito, sempre para o melhor, mas sempre de acordo com a justiça divina. Deus é inteligência, justiça e amor nessa ordem, como ensinava Oswaldo Polidoro. E é assim que as coisas acontecem no universo anímico ou espiritual, assim como no universo cósmico ou material. O livro termina com a primeira comunicação de Adroaldo à família, numa reunião realizada na casa de seu irmão Vicente, que após a ajuda espiritual que teve,
recuperou-se, passou a participar de orações de conjunto, desenvolveu suas mediunidades e assim tornou-se um trabalhador, um colaborador do mundo espiritual. A reunião foi cheia de emoção e a família pôde conversar sobre onde estava Adroaldo, o que ele estava fazendo e como era estar desencarnado. Mais uma vez, a revelação generalizada, possibilitando ilustrações de consolo através dos médiuns e da prática dos dons mediúnicos. E assim, encerramos o último episódio do livro A Caminho do Céu, esperando que todos tenham aproveitado. E se gostarem, deixem aqui o like, compartilhem com quantos quiserem, acessem o portal conhecerparatransformar.com.br e toda a obra de Oswaldo Polidoro. Quem ainda não pediu o livro e quiser receber, mande seus dados pelo WhatsApp no telefone 11 911 32 0077, que a gente envia sem custo. E claro, não percam o próximo livro do EPED 2024, Verdades Imortais. A gente se encontra logo, logo. Até mais. Fiquem todos com Deus.